And oh, I wonder
But if you are led by the Spirit, you are not under the law. So when we say we are not under the law, lei, mas estamos sob Cristo. Não andamos na carne, mas no Espírito. Amém? E não há como, se você for guiado pelo Espírito, ele não vai te levar a quebrar when you are led by the Spirit, that the Spirit of God will lead you to break as suas leis. Amém? Os 10 mandamentos. De forma alguma, mas vai te dar uma santidade que vai ser maior, que vai ser excelente. Amém? Você vai ter excelência moral quando seguir o Espírito. Amém? Não aquela atitude de santarrão, mas uma santidade que vai brilhar. Amém? Para todos verem. Amém? Eu creio que a glória de Deus vai estar sobre você nesses últimos dias, como Isaías disse, que os homens vão ver o brilho da tua glória. A glória do Senhor vai nascer sobre ti. Amém? E os homens virão a este brilho. Amém? Mas devemos lembrar que o Senhor é quem tem a glória. Ele é que nos dá essa glória. E a Bíblia diz o seguinte: e foi Jesus que falou com o Pai na oração sacerdotal em João 17, a glória que tu me deste eu dou a eles. E eu me lembro que eu estava lendo sobre algumas pessoas que se converteram na Rússia só pela presença de alguns crentes, cujos olhos brilhavam. Assim eles descreveram quando perguntaram como eles conheceram a Jesus e aceitaram a Jesus finalmente. Disseram que havia um grupo de jovens e quando olhavam para os olhos deles, eles viam uma luz, eles viam uma glória que não dava para explicar. Mas disseram, tem uma luz que brilha dos olhos deles e assim me converti. Era algo que eu sabia que era real. E eu creio que essa é a verdadeira santidade, quando a glória do Senhor brilha através dos seus olhos, brilha através de todo o seu ser. Amém? E estamos nos últimos dias. E a Bíblia diz que nos últimos dias trevas cobrirão a terra e densas trevas sobre o povo. Quando fala de densas trevas sobre o povo, eu creio que isso é a depressão. Eu creio que isto fala de pessoas que estão presas por depressão e ataques de pânico e estão oprimidas. Mas o Senhor disse que a sua glória vai se levantar sobre ti. Amém? Glória ao nome de Jesus. Quando lemos esse texto aqui, diz claramente, se andarmos em espírito, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. E muitas pessoas pensam o seguinte, na verdade interpretam de uma outra maneira. Faça de tudo para não cumprir as concupiscências da carne. E depois vai andar em espírito. Não é o que a Escritura está falando. Está nos falando de uma maneira positiva. Andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Não se preocupe com a concupiscência da carne. Amém? Só ande em espírito e você não vai cumprir a concupiscência da carne. Amém? Está muito claro. Então o nosso foco deve ser andar em espírito. Não tentando evitar aquilo ou tentando não cumprir a concupiscência da carne. Porque quando você tentar isso, você se coloca sob a lei. E quanto mais fizer isso, mais você vai cair em pecado. E você mesmo sabe disso na sua própria experiência. E a Bíblia mostra o contrário da experiência humana, contrário àquilo que é natural, porque diz, não foque em não cumprir as concupiscências da carne. Amém? Mas cumpra isso, ande em espírito, ser guiado pelo Espírito. E este andar aqui é muito interessante. Aqui temos a palavra peri, que está nesta palavra, quer dizer ao redor, e depois andar no grego. O que quer dizer caminhar em volta. Andar em volta é lindo, é como aquilo que está escrito no Salmo 23. No verso 3 diz, refrigera minha alma e guia-me pelo caminho da justiça, por amor do seu nome. E o caminho da justiça ali, esta palavra para caminho, é a palavra Magal. Magal, de onde vem a palavra Galileia. Qualquer palavra que tem G-A-L, Gal em hebraico, quer dizer redondo, algo circular, um tipo de circuito, algo que é redondo. Então aqui é o caminho da justiça. Temos uma foto aqui de Israel, do caminho da justiça. Olha aqui, tem linhas aqui que você vê que não são de um fenômeno natural causadas pelo vento ou pelo movimento da terra, mas são causadas por certos movimentos e pegadas que deixam as ovelhas durante muitos anos, até centenas, poderíamos dizer até milhares de anos, até a época do Antigo Testamento. Essas estradas são como um circuito que o rebanho faz em volta da montanha, e quando o rebanho usa este caminho, faz essas linhas subindo. E olha, é como a Bíblia diz, ele guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Isso é andar em espírito, somos guiados pelo Espírito um passo de cada vez. E o rebanho
quando subia a montanha, na verdade, começava a comer e você não vê algumas plantas que estão no caminho. Quando falamos de pastos verdejantes, não é que todo monte ou aquela montanha é verde, certo? Com pastos verdejantes. Isso pode ser verdade em algumas partes de Israel. E enquanto você olha no caminho da justiça, você vai encontrar brotos de verdes nascendo, arbustos e grama aqui e lá, e ela vai comendo. Enquanto ela sobe, o pastor a guia por um caminho em volta da montanha. Amém? A vereda é o que se chama de vereda da justiça até chegar ao topo. Essa é a forma de chegar no topo para o povo de Deus. Deus te guia um passo de cada vez. Recentemente, nós falamos sobre o Templo de Salomão e as 3 câmaras. A câmara menor, que estava no primeiro piso, tinha 5 côvados de largura, e depois a câmara do meio tinha 6 côvados, e por último a terceira câmara de cima, onde nós estamos agora, nesta época do ano, é a maior, a câmara de 7 côvados. São conectadas por uma escada que chamamos de caracóis. E as escadas caracóis nos mostram como podemos atingir a maior altura no menor tempo e espaço. Amém? Numa casa que tem essa escada é para você subir alto no menor espaço e tempo. E você vai ver que a cada passo você está subindo. E parece que você só está caminhando em volta, em volta, em volta, e parece que você não está fazendo nenhum progresso. E, olhando para os dias atuais, não parecem assim? Parece que estamos caminhando ao redor, com comércios fechados, lockdown, e depois um pouco de movimento aqui, mas depois volta o lockdown. E eu estou falando do mundo todo, abrem e depois volta o lockdown, parece que tem restrição aqui, restrição ali no mundo inteiro. Mas enquanto isso, estamos fazendo progresso, subindo mais alto, mas nem pensamos nisso. Mas estamos subindo, estamos alcançando muito mais pessoas do que quando tínhamos cultos. Isso é o que o YouTube está nos dizendo. E isto é muito maravilhoso. E, para mim, eu acho que esta é a verdade das escadas caracóis, do Templo de Salomão que o Senhor nos mostrou, naquela época, bem antes do Covid nos atingir e atingir o mundo, e Deus nos deu esta palavra no ano do tempo e espaço. Amém? Somos privilegiados por andarmos no caminho da justiça. Amém? E igreja, a Bíblia diz o seguinte, andai em espírito. Sabe? Nós somos pessoas que querem saber qual vai ser o final. Sabe? Eu quero ver o final. Seja um projeto ou seja a nossa profissão. O que vai acontecer comigo? Eu preciso saber disso. Isso vai me trazer sucesso? Isso vai me fazer ficar rico? Será que eu vou ficar famoso? Ou então, sabe? E tudo isso é preocupação da carne. Amém? Mas Deus tem um caminho que é o caminho de paz, que é o caminho da justiça para o seu povo. A Bíblia diz assim em Provérbios, todos os seus caminhos são caminhos de paz, seus caminhos são caminhos de prazer. Amém? Para o seu povo. Amém? Então, enquanto você sobe, você está no caminho da justiça, dê um passo de cada vez. Na verdade, uma versão diz o seguinte, esse texto que está em Gálatas diz, se nós andarmos juntos, seguindo o Espírito, vivendo o Espírito e tendo a vida em Espírito, vamos acompanhar os seus passos do Espírito. Amém? Isso se refere também quando Jesus disse, tomai o meu jugo sobre vós. Sabe este verso em Mateus, quando ele disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei? Ele continua dizendo, tomai sobre vós o meu jugo. Sabe quando você tem um boi mais velho e talvez você tenha um boi mais novo, que estão juntos no jugo. O boi mais novo tem que seguir o fluir daquele boi mais velho. Se o boi mais velho quer talvez parar, é melhor para o mais jovem não querer ir, porque ele é mais jovem, quer caminhar, mas ele deve aprender a quando parar e quando ir. E quando o boi mais velho for, ele também tem que ir, senão vai ter dor no pescoço, certo? Vai ficar com o pescoço doendo no final daquele dia. Então devemos fazer isso, mas o Senhor disse, meu jugo é suave, não é pesado. Não vai machucar os seus ombros. É um jugo que é suave e um fardo que é leve. Então pense nisso, suave e leve. A Bíblia diz que o caminho dos ímpios é duro. Amém? Viver em pecado é difícil. Amém? O caminho do Senhor é suave e leve. Aleluia! Amém? Seguir o Espírito não é difícil, porque quando você nasce de novo, você tem agora a vida eterna dentro de você, porque o Espírito Santo vem e habita em você.
e ele vai te guiar. Às vezes não é uma voz. As pessoas querem a voz de Deus, querem ouvir a voz de Deus, a voz de Deus. Eu me lembro que quando eu era mais jovem, eu procurava por conferências ou ensinamentos que ensinavam como ouvir a voz de Deus, só para descobrir que o caminho do Senhor é simples. Amém? Tem que voltar ao básico. Amém? A Bíblia diz que todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então não é difícil. Amém? Até mesmo uma criança conhece a voz da sua mãe. Então, até como um bebê cristão, sabe? Se você é um novo convertido, sabe? Você não deveria procurar por cursos tentando aprender a ouvir a voz de Deus. Amém? Jesus falou o seguinte, isso é um fato. Minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Ele não disse as minhas ovelhas têm que aprender a ouvir minha voz. E para aprender, parece que isso não é normal. Amém? Então, só creia em Deus, pense bem sobre Deus. E quando ele fala que as minhas ovelhas conhecem minha voz, ouvimos a sua voz. Mas aquela voz do estranho não vamos seguir. Amém? Amém. Glória a Deus. Então seguimos o Senhor. Andai em espírito e você não tem que se preocupar com todas as lutas contra a carne ou todos os hábitos pecaminosos da carne. Tudo isso vai sair. Ande no espírito. Isso é interessante porque vai contra os desejos da carne. Vamos dizer que uma pessoa está tentando vencer um vício de cigarro, ok? E a pessoa tenta focar nisso e usar os adesivos no seu braço para tentar eliminar o desejo. E olha, talvez aquilo até funcione, ok? Mas é o caminho da carne, ok? E vai exigir muito tempo e vai exigir muito esforço, mas o caminho do Senhor é assim. Quando você pede ao Senhor para te livrar desse vício, amém? Seja qual for o tipo de vício, talvez um vício de pornografia, talvez um vício de ser muito crítico ou viver reclamando e você quer que o Senhor te liberte disso, peça ao Senhor para te ajudar a andar no Espírito, ser guiado por Ele. E muitas vezes, por exemplo, esse vício do cigarro, o Senhor talvez faça essa pessoa a priorizar a sua vida. O quê? O meu problema é cigarro. O meu problema é que eu tenho um vício, eu tenho que fumar esse número de cigarros, senão eu não vou ficar calmo, eu não vou ficar feliz. Ok? Mas o Senhor talvez vai guiá-lo para colocar o foco em outra área onde ele tem sentido estresse e ele nem sabe disso. E isso tem feito que ele dependa do cigarro ou até mesmo viver bebendo aquela quantidade de café, ok? E ele não consegue vencer isso, porque isso é para tentar vencer o estresse, mas ele está lidando com os ramos e não com a raiz. E quando o Senhor te guia, ele vai direto à raiz. Amém? Ou ele vai te falar para talvez dormir cedo, ou então vai te falar para passar mais tempo com a família. Ele vai te guiar e você vai dizer o que tem a ver passar tempo com a família com este problema do meu vício. O que brincar com os meus filhos tem a ver com me libertar deste vício de pornografia. Mas você vai ficar surpreso quando o Senhor te guiar e você andar no Espírito e seguir a direção, aquele vício vai acabar na sua vida. Eu já vi isso muitas vezes. Amém? É o caminho do Senhor. Amém? O caminho do homem é atacar o problema de cabeça. Amém? Garra e força de vontade, tentando vencer aquilo. Amém? Colocando sempre a sua mente contra aquilo. Amém? E tentar dar alguns passos para vencer, mas é o caminho do homem. Deus te leva por um circuito e você vai ver que no final do dia, aquele vício vai embora, você vai procurá-lo, mas a Bíblia diz que você não vai encontrar os seus inimigos. Amém? Glória ao nome de Jesus. E aqui o texto diz, a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Eu quero que você saiba que a luta é contra a carne e o espírito. Não é a carne, você percebeu isso? Mas é o espírito que luta contra a carne e a carne contra o espírito, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis, mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. E sabemos que quando estamos sob a lei é quando a morte tem poder sobre nós, quando estamos sob a lei a doença tem poder sobre nós, quando estamos sob a lei também os vícios pecaminosos têm poder sobre nós. Mas se você é guiado pelo espírito, você não está debaixo da lei. Então temos que ser guiados pelo espírito. Amém? É assim que Deus te guia pelo Espírito. Ele não toma força às ovelhas, ele guia as ovelhas. Sabe, eu me lembro que no ano passado, quando fomos a Israel, levei os meus pastores para Israel e sempre quando estamos lá, sabe, eu tento procurar uma forma de ministrar para eles algumas lições bíblicas na terra de Israel, com toda a sua cultura, onde tem
alguns rebanhos por ali, onde estão aquelas árvores, e tento ensinar. Amém? Eu acho que é a melhor escola bíblica para os meus pastores. E aqui foi uma vez que fizemos isso, e vou te mostrar agora, sobre como os pastores da New Creation sabem guiar as ovelhas. O pastor Mark tentando guiar uma ovelha. But they are very gentle creatures. All like don't like anything like they don't. It's okay, one. I'm being red color. Cannot. But slowly, right? Cannot force one. Yeah, slowly lah, just slowly. É assim que você guia as ovelhas? Push. It's okay, Slowly. It's okay. No way. Why it's so big now? Let him eat lah. Let him eat. Brownie. No, go let's say eat. Go let's say eat. Go. Quiet. Bem, este foi o pastor Mark e olha, não tem um momento de monotonia com o pastor Mark. Amém? É lógico, sabemos que não é assim que guiamos as ovelhas. Amém? O pastor, quando guia a ovelha, ele vai na frente, como um exemplo, e é incrível, tem muitos vídeos no YouTube que mostra como as ovelhas respondem, você vai ver como a ovelha atende a voz do pastor. Tem um exemplo que eu acho que é na Nova Zelândia, como o pastor chama as ovelhas, ele está muito longe, elas estão na montanha, mas correm para o pastor, porque conhecem a voz do pastor. Amém? O pastor vai na frente delas, Jesus falou em João 10 que ele vai na frente, e ele usa a sua voz. Ele não as empurra. Amém? Tudo aquilo que te empurra não é de Deus. Lembre-se disso, se você está sendo empurrado para tomar uma decisão, seja para aceitar um pedido de casamento, ou então se envolver em um negócio, e você acha que você está sendo pressionado, e você sente que você não tem aquela quantidade de tempo para orar um pouco e buscar a direção de Deus, mas está sendo pressionado, não é de Deus. É melhor parar com tudo, ok? E nada que merece a sua atenção e que vai ser proveitoso para você pode exigir algo que você tem que fazer agora ou então vai perder a oportunidade. Por isso você tem que ter muito cuidado quando mexe com a bolsa de valores. Você tem que descansar e não ficar com aquela sensação de pressão, senão se torna um escravo do mercado. Amém? Então o Senhor nunca vai te empurrar, Ele vai te guiar. O Senhor é o meu pastor. Amém? Nada me faltará. Olha, sabemos que o Senhor é o nosso Salvador. Amém? Mas Ele quer ser o nosso pastor. E é quando Ele é o nosso pastor, nada faltará. Não vai te faltar força. Não vai te faltar saúde. Não vai te faltar provisão. Quando o Senhor for o seu pastor, você não vai ter falta de nada na sua vida, mas Ele tem que ser o seu pastor. E o que o pastor faz por você, Ele te alimenta e te guia. Amém? E o nosso trabalho como pastores é guiar as ovelhas. Amém? E alimentar as ovelhas. E depois alimentar as ovelhas e guiar as ovelhas. Não empurramos as ovelhas. Esse princípio se aplica também aos pais. Amém? Um pai sábio não vai estabelecer um alvo muito alto para sua criança alcançar, mas ela fica frustrada. E isso acontece com a ovelha, quando você mostra a montanha e aponta para o topo, ou aponta para algum lugar e ela tem que subir direto, em vez de caminhar em volta pelo caminho da justiça. Amém? Isso serve para os pais que querem educar os seus filhos. Aprenda a pedir ao Senhor por sabedoria e direção para guiá-los no caminho que eles devem andar, como a Bíblia diz. E quando crescerem, não se afastarão dele. Amém? Educá-los no caminho em que devem andar. E às vezes você tem que dar alguma coisa que eles gostam, mas você os guia, amém, por este caminho circular. Amém? Em volta, e vão chegar mais alto até o lugar que Deus tem para eles. E eu fico surpreso como pastor em ver que, às vezes, os pais não se preocupam mais com seus filhos assistindo alguns filmes e alguns shows que têm as suas classificações. E até o mundo tem colocado essas classificações, mas os pais permitem que os seus filhos assistam shows que vão além da classificação e acham que os seus filhos sabem o que é melhor, sabem discernir, sabem não comer os ossos. Eles não sabem disso, amigo. Não sabem. Se você expor os seus filhos a isso, eles vão se tornar isso. Eles vão ter a afinidade àquilo e vão praticar aquilo que viram. Certo? Crianças são assim. Certo? E me faz lembrar de um verso. Lembra quando eu falei com você sobre como no livro de Gálatas a Bíblia diz que éramos meninos, e está falando ali de Israel,
Israel no Antigo Testamento era népios no grego, bebês. Deus deu para eles os 10 mandamentos. A situação deles era tal quando eles saíram do Egito, que eram, na verdade, bebês. Aos olhos de Deus, eles eram bebês. E Deus deu para eles os 10 mandamentos. E a Bíblia diz que quando Jesus veio, receberam a adoção de filhos. Ali fala de filhos maduros. Mas quando saíram do Egito, eram, na verdade, bebês. E olha o que Deus disse sobre eles, em Êxodo 13. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. A terra dos filisteus era a terra do litoral, certo, ali no mar do Mediterrâneo, era mais perto para chegarem até a terra da promessa. Mas Deus não os levou. Olha a palavra levar. Deus leva. Até no Antigo Testamento não empurrava, ele levava. Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte ao Egito. Vendo a guerra. Por isso Deus os levou pelo caminho mais longo, como um caminho que dava volta, como o caminho da justiça, quando eles poderiam ter ido pela terra dos filisteus. E se você olhar a terra de Israel, e se a minha mão fosse a terra de Israel, e aqui está o Egito, certo? E aqui o mar Mediterrâneo, Deus podia levá-los pelo litoral, pela terra dos filisteus, que é mais curto, não é? Mas Deus os fez descer até o mar vermelho e depois subir. Deus falou, se eles forem pela terra dos filisteus, eles vão ver a guerra. E vendo a guerra, vão se arrepender e voltar ao Egito. Não estavam prontos para a guerra, não estavam prontos para esta guerra. Olha, os nossos filhos não podem ver certas coisas, não estão prontos para ver a guerra, não estão prontos para ver a batalha, não estão prontos para ver algum mal, não podem ver algumas coisas que nós adultos podemos ver e aquilo não vai nos incomodar, mas para eles precisam ter um nível de crescimento, precisamos ser sensíveis e guardá-los de certas coisas. Precisamos observar isso, senão eles vão se perder, vão ficar com certos medos que não precisam nessa idade. Não vão conseguir dormir à noite. Você vai ter problemas com eles tendo pesadelo sempre. Eles vão ficar com medo o tempo todo. Eu vejo crianças assim e me entristeço, porque eu sei que de alguma forma o medo entrou porque foram expostos a algo que não deveriam ter sido. Eu me lembro de algumas crianças que foram expostas a algumas aulas na escola que mostravam, e eram crianças pequenas, eu não estou mencionando a escola aqui, mas mostraram a possibilidade de terrorismo no nosso país e como se protegerem, e viram algumas fotos e era coisa de terrorismo. E eu me lembro que as crianças daquela classe ficaram com muito medo, a tal ponto que alguns deles nem queriam voltar mais para a escola. E eu disse para mim mesmo, tem algumas coisas que eles não estão preparados ainda. Amém? Eles ainda não estão prontos e o professor sábio deve saber disso. O que eles podem, o pai sábio também, deve saber qual é o nível, certo? Que eles podem ver algumas coisas e o que eles não podem ver também, amém? Seja guiado pelo Espírito, ande em Espírito, até mesmo quando você educa os seus filhos no caminho de Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Sabe, a Bíblia nos fala que o sinal que nascemos de novo é quando o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Não é somente a palavra nos falando, sim. A palavra é número 1, a palavra de Deus deve ser número 1. Amém? Estabelece qualquer verdade na nossa vida. Como eu sei que eu sou salvo, não pelos sentimentos, não pelas emoções, mas pelo fato de que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu creio nele e eu tenho a vida eterna. Amém? Eu confessei que Jesus é o meu Senhor. Amém? Eu tenho a vida eterna, eu sei que eu a tenho. Mas mais do que isso, temos o Espírito Santo agora. Olha isso. Em Romanos 8 diz o seguinte: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebestes o espírito de adoção, de filho pelo qual clamamos Abba Pai. E perceba, quando fala sobre ser guiado pelo Espírito de Deus, fala que esses são filhos de Deus. Ali não diz que os filhos de Deus têm que aprender a ser guiados pelo Espírito. E filhos aqui são filhos maduros, ruios no grego, e não népios, bebês. Quando estavam sob a lei, eram népios, bebês. Jesus veio e nos tornamos filhos. Amém? Olha, a Bíblia diz que os filhos são guiados. E isso é um fato. Amém? Filhos são guiados. Você tem que esperar por isso.
Amém? Quando o Espírito te guia, ele te guia porque você é filho. Quer dizer que é um sentimento de Deus é o seu pai e você tem uma família. Um sentido de família. Uma consciência de família. É uma, família. Termos íntimos de família. Amém? Não é como um espírito de escravidão para com o seu senhor. E este senhor é um tirano, parecendo um ditador. Ele está sempre dando ordens e você fica bem longe dele. É o que a Bíblia diz no próximo verso. Está tudo conectado. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor. Viu a palavra outra vez? Porque no Antigo Testamento eles tinham medo de Deus. O temor de Deus é o temor errado de Deus. Eu gosto daquilo que W.E. Vine disse sobre o verdadeiro temor de Deus. É um desgosto amargo de desagradar a Deus. Isso palavra por palavra. Um desgosto amargo de desagradar a Deus. Esse é o temor do Senhor. Não é este medo que muitas pessoas falam que devemos ter quando temos medo de algo. Temer entrar na sua presença para não morrermos. Isso é medo do Antigo Testamento. Por isso diz, não recebeste o espírito de escravidão para outra vez. Outra vez está lá, temer. Mas recebestes o espírito de adoção, de filho pelo qual clamamos, Abba, Pai. E continua dizendo, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se na mais importante área das nossas vidas, quer ser salvo, quer ser filho de Deus, é a área mais importante, amém? Olha, com quem você casa, ou qual profissão escolher, amém? Qual negócio você deve começar ou assumir, todas essas coisas não chega nem perto. A decisão mais importante que vai durar por toda a eternidade. Você é salvo? Você nasceu de novo? Os seus pecados foram perdoados? Amém? Você tem a vida eterna? Amém? A área mais importante, como o Espírito Santo a confirma, ele testifica com o nosso espírito. Amém? Seu espírito, o Espírito de Deus, testifica com o nosso. E esse testificar é uma testemunha, sem voz, sem palavras. Se eu posso falar assim, é o saber, eu sou um filho de Deus. Eu me lembro quando eu era um cristão jovem, alguém tentou me convencer, um pastor tentou me convencer que eu não era salvo. E ele me falou que eu estava possesso porque eu estava falando em línguas, e eu fui levado diante da igreja para me libertarem. Criam em libertação, mas não criam no batismo com o Espírito Santo, da forma que nós cremos, com evidência de falar em línguas, e ele tentou me fazer parar de falar em línguas, mas eu continuava falando e no dia seguinte eu falei com um líder que tinha me levado lá e eu disse para ele, olha, eu quero respeitar o pastor. Eu era jovem, eu creio 16 anos, e eu disse, eu não creio somente de uma coisa que ele falou, que eu não sou salvo. Eu sei que eu sou salvo. Amém? Eu sei que eu sou salvo. E eu era um novo convertido. Eu sabia que eu era salvo. E como foi isso? Era aquele testemunho, sem voz, sem palavras. Você sabe que um casal, quando está muito íntimo, nem as palavras são necessárias. Eles sabem só de olhar um para o outro. Ah, isso é amor. Amém? Isso é intimidade. Ele está tão perto de ti, ele testifica. E testificar aqui é uma palavra interessante. É uma palavra do grego que é a seguinte, matureio. Matureio é testificar. Ok? Sumatureio, que é uma palavra testificar, quer dizer que você faz algo, e então alguém testifica como uma testemunha na corte. E o que é isso? A pessoa vai testificar daquilo que aconteceu. Uma ação que já foi realizada. A pessoa testifica de algo que aconteceu. Amém? Assim é testemunha. Não é algo que ainda não aconteceu. Não tem que ter testemunha para isso. Ou seja, temos que fazer algo antes do Espírito Santo testificar. Se, nessa área de nascer de novo, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito, muito mais nas outras decisões da nossa vida, que são menores do que nascer de novo, certo? O Espírito Santo vai testificar com o seu espírito sobre com quem casar e qual profissão escolher, amém? Até as coisas pequenas da vida, as coisas do dia a dia. O Espírito Santo vai te guiar um passo de cada vez, se você segui-lo e esperar por isso, amém? E não é difícil. E obedeça a menor direção do Espírito Santo. Aprenda a obedecer a menor delas. E você olha para alguns cristãos e fica pensando, uau, essa pessoa sabe fluir com o Espírito Santo. Como essa pessoa conseguiu isso? Todas as pessoas crescem. Ninguém nasce grande. Alguém perguntou para uma pessoa que estava numa vila inglesa, e naquela vila ele perguntou, tem algum homem de Deus que nasceu aqui? Ele estava fazendo um estudo sobre os peregrinos cristãos que nasceram por ali.
E a resposta de um dos líderes que estava ali foi: não, somente bebês nascem aqui. Todos nós nascemos como bebês, mas crescemos. E como crescemos? Obedecemos a menor das direções do Espírito, a menor palavra que ele fala, amém? Nós seguimos, amém? E quanto mais seguir a Deus, mais obedecer essas direções, você vai ver que isso vai aumentar e vai ficar mais forte. Isso é contudo, se você obedece à carne, você que gosta muito de comer, amém? Você vai ver que é difícil parar de comer, ok? Você talvez está sofrendo com o vício da pornografia e quanto mais você faz, mais você quer fazer. E talvez você fuma, no começo você pode até não gostar, mas quanto mais você fumar, mais você vai ficar viciado. Então isso é para tudo, amém? Se você se rende àquilo, e olha, eu me preocupo às vezes com as pessoas que durante o período que estamos vivendo de lockdown e durante essa pandemia toda, quando agora estão em casa, do que estão se alimentando? E eu não sou contra você assistir televisão, mas se você só faz isso e não se alimenta da palavra, você acaba perdendo o prazer de ler a palavra de Deus. E você não está com saudade disso? De quando você lia a palavra doce do Senhor? Sabe que quando os filhos de Israel experimentaram pela primeira vez o maná, diz assim, e o seu sabor era como bolos feitos de mel. Amo isso, bolos feitos de mel. Imagina agora um bolo com doce do mel. So it's like the E é como nos concluiu, como ele sofreu por nós, e toda a doçura que saiu dali. Amém? A palavra de Deus é doce. Ela tem um sabor, e quanto mais você se delicia nela, você vai querer mais. Mas aí começa a comer outras coisas. Mais tarde, naquela caminhada pelo deserto, a Bíblia diz que o sabor se tornou como alguma coisa ordinária, talvez como óleo, sabe? Diz que não havia mais doçura, não havia mais. E tiveram saudade dos melões e do alho e do pepino e da cebola que comiam no Egito. Eles queriam a comida do Egito, a comida egípcia, que é uma figura de ter saudade daquilo que nunca pôde satisfazer. Mas quando lemos que eles experimentaram o maná pela primeira vez, era como bolo feito de mel, mas eles perderam isso, porque se alimentaram de outras coisas. Oro para que você não faça isso. Não chegue ao ponto de perder o desejo da palavra de Deus se alimentando de coisas naturais. E por isso fica com medo, porque você comeu essas coisas e se alimentou com aquilo. E essas coisas começaram a te prender, e você agora pensa como o mundo, e você crê como o mundo, e você recebe o que o mundo recebe. Mas se você se alimentar da palavra de Deus, vai viver na dimensão do sobrenatural. Você se delicia com a palavra, vai viver na dimensão daquilo que Jesus morreu para te dar. Amém. E é tudo sobrenatural. Você não pode viver no natural e esperar que o sobrenatural aconteça. E também não pode viver no sobrenatural e esperar que o natural aconteça. Amém. Queremos viver no sobrenatural e não no natural. Amém. Quantos podem dizer amém a isso? Glória a Deus. Aleluia. Assim é quando seguimos o Espírito. Eu me lembro que uma certa vez, quando eu já era um pastor, 15 anos atrás, eu me lembro quando o Senhor me ensinou sobre atividade direcionada pelo Espírito. Ele disse o seguinte: ser guiado pelo Espírito é descansar, ele disse. Quando você é guiado pelo Espírito e você descansa, não é falta de atividade. Descansar é ter atividade direcionada pelo Espírito. Outra forma de falar é ande no Espírito e não cumprireis os desejos da carne. O descanso é quando o Senhor te guia, e muitas vezes Ele vai te guiar a não fazer nada. Amém? E você deve obedecer. Isso é muito difícil para as pessoas, porque tem que trabalhar para entrar no descanso. Amém? É uma contradição. É trabalhar para entrar no descanso. Porque o oposto disso é descrença. Amém? Não ser capaz de descansar é descrença. E eu me lembro quando o Senhor me ensinou isso 15 anos atrás. Eu fui para o escritório e eu passei por uma das recepcionistas, e então ela estava grávida naquela época, e ela aparentava muito triste, algo assim. Eu só falava oi, ia para o escritório, mas de repente o Espírito Santo me falou: não, eu quero que você fale com ela. E eu parei ali mesmo e perguntei para ela o que estava acontecendo, porque ela estava triste. Ela disse que tinha ido ao médico, e os médicos encontraram alguns cistos no cérebro daquele bebê. E eu senti que Deus queria que eu falasse com ela, e quando você obedece, Ele então vai te guiar. E quando você obedece, os próximos passos então geralmente vêm. Ore por ela e peça um milagre, não somente para acalmá-la. Peça um milagre. E eu orei pedindo esse milagre. Era numa área pública, na recepção. Ela era recepcionista e eu orei por ela. Eu fui para o meu escritório, dias depois ela voltou com o resultado e ela disse que os doutores descobriram que aqueles cistos
Eram 3 e 2 deles desapareceram completamente e um deles era tão pequeno que ele ia desaparecer com o tempo. E logo depois, o menino nasceu e hoje tem 15 anos de idade. Amém. E ele está indo muito bem. Glória a Deus. Olha, uma direção tão pequena, obedecida, Deus então te dá os outros passos. Obedeça, ele vai te levar mais alto. Glória a Deus. Isso é para todo mundo. Não pense que Deus fez isso porque eu sou um pastor. Não. Eu não estava operando na unção pastoral 1000 vezes não. Eu estava operando na unção do crente. A Bíblia diz que você tem a unção do santo e sabe de todas as coisas. Não foi escrito para pastores. Isto é para todo crente. Se você ler o contexto disso, diz filhinhos. Amém? Fala filhinhos e depois jovens e pais. Amém? Toda categoria. Você tem uma unção. Todo crente tem essa unção do santo. Continua dizendo, e a unção que vós recebestes dele, fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção ensina todas as coisas. E é verdadeira e não mentira. E se você obedece a essa unção, amém, assim nele permanecereis. Permanece. É o segredo para permanecer. E esse mesmo autor que escreveu o Evangelho de João, amém, permanecer em mim e eu em vós, é o mesmo autor aqui de 1 João. É o apóstolo João dizendo assim você permanece nele, obedecendo essa unção que está em você. Amém. Então o Espírito Santo testifica, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito. Eu faço algo, amém, e eu escuto, não. A vontade de Deus é como uma jaqueta, amém? Você tem que experimentar, para você ver se fica bem ou não, amém? Como escolher alguém com quem casar, amém? Você não pode ficar sentado esperando alguma pessoa cair do céu, amém? Você tem que se envolver em algum tipo de grupo, na igreja, amém? Glória a Deus, amém? E Deus então vai te guiar para uma pessoa de Deus, amém? E olha, tem muitos homens de Deus que são bonitos, homens como Davi, José na Bíblia que são bonitos, então pare de pensar que homem de Deus é feio, amém? E bonito você vai encontrar só lá no mundo, é por isso que o diabo fez isso, para você pensar dessa maneira. Esqueça disso, amém? Em nome de Jesus, amém? Aleluia, até as mulheres do Antigo Testamento, a Bíblia fala de Rebeca, Raquel, que eram todas lindas. Sara era linda com 90 anos, que até um rei ímpio a desejou para o seu harém. É verdade, igreja, é verdade. A Bíblia diz que vocês são filhas de Sara. Amém. É tempo de nos arrependermos de pensamentos mundanos e pensarmos de acordo com a palavra de Deus. Amém? Amém, ok. Deus te abençoe, irmã. Deus te abençoe. Amém. Quem está ali? O pastor Marcos está ali, ele está se arrependendo. Aleluia. Obrigado, Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Olha, quando damos um passo, o Espírito Santo testifica. Se não dermos nenhum passo, não tem nada para testificar. Deus não pode dirigir um carro parado. Se o carro está parado, mesmo com o GPS, o que o GPS vai falar? Você está parado no mesmo lugar? Depois de 1 hora, você ainda está no mesmo lugar? É assim que testifica? Não. Quando você se move e diz, vira à direita. Na próxima esquina, vire à esquerda. E na próxima rua, continue reto. Certo? Te guia quando você sai. Amém? Então esse GPS interno, o Espírito Santo, testifica com você, baseado numa ação. Lembra quando Deus falou para Samuel, o profeta, para ir à casa de Jessé? Porque Deus disse, escolhi para mim um rei entre os seus filhos. Porque Deus não disse, Samuel, o nome dele é Davi, e ele vive numa casa de um homem chamado Jessé. Podia ter sido assim, mas não é o jeito de Deus. Deus só nos guia um passo de cada vez, como ele falou para Abraão. Vá para uma terra que eu te mostrarei. Deus podia falar, vá para a terra de Canaã, que mana leite e mel. Mas não foi isso que aconteceu. Deus falou, vai para uma terra que eu te mostrarei. E quando Abraão deu um passo, ele começou a ver. E deu um outro passo, o Espírito testificou com ele. Ele deu outro passo, Deus testificava para ele através de sonhos e visões e Abraão fazia aquilo. No nosso caso, ele testifica com o nosso Espírito. De uma forma mais íntima, melhor do que com anjos ou visões no exterior. Amém? Agora temos algo muito íntimo no interior, glória a Deus. Então você precisa agir. Foi isso que Samuel fez, ele foi à casa de Jessé. Ele sabia que tinha que ir, certo? E Jessé tinha 7 filhos e todos eles passaram na frente dele, exceto por Davi, porque estava no campo cuidando das ovelhas. E a Bíblia diz que quando o primogênito, o irmão mais velho, passou na frente do profeta Samuel, até um profeta como Samuel,
ok? Que foi um profeta incrível, ele foi o profeta da terra de Israel naquela época. Ele olhou para ele e disse, esse deve ser o ungido do Senhor, esse deve ser aquele que Deus escolheu para ser rei. Mas era ele? Não, não era ele. Então até um profeta comete erros. Perceba, ele teve que fazer com que os filhos passassem um por um. Não é esse aqui, não é esse aqui. O Senhor dizia a ele, não é esse. E olha bem o que Deus falou para este profeta. Deus disse, o homem somente vê a aparência, mas Deus olha para o coração. Deus disse, não é esse, nem esse. Finalmente, não teve testemunho de nenhum deles. E perguntou para Jessé, são todos esses os seus filhos? Imagina Davi, o pai disse assim, eu tenho mais um filho. Imagina se você é Davi, escuta isso. Amém? Por alguma razão ele não era favorecido e ele não estava em casa, estava no campo. Quando o profeta foi ali, o profeta disse, eu não vou me assentar até que tragam um menino. E Davi então chegou, e no momento que Davi chegou, o Senhor disse, levanta-te, este é ele, unja-o. Amém? Até um profeta como Samuel teve que passar pelo processo, um por um. E às vezes você tem que ir até a entrevista do trabalho. Amém? Não fique com preguiça, não fique assentado dizendo, eu confio em Deus, eu já pedi para ele. Eu tenho o favor de Deus, amém, isso vai chegar nas minhas mãos. Não, você tem que buscar, você tem que ir naquela entrevista ou em outra entrevista e você vai sentir no Espírito. Amém? Você vai ser guiado, amém? Só dê um passo, até nos dons do Espírito, você tem que dar o primeiro passo, até naquela menor direção. Obedeça aquilo e você vai ver como eu falei sobre aquele homem que eu estava dirigindo numa estrada, estava muito escuro e já era muito tarde, na verdade era de madrugada, 2 ou 3 da manhã, e eu vi um homem idoso no encostamento, que depois eu dei carona para ele, eu não sabia, porque ele não falava nada com nada, eu não sabia que ele estava procurando por um certo lugar para comer, e aparentemente o seu filho o deixou sozinho e ele estava com fome, e eu disse ao Senhor o que fazer, o Senhor me mandou pegá-lo, eu sabia disso. E porque eu obedeci essa direção, a Bíblia diz, segui o amor e deseje os dons espirituais. Amém? O próximo passo é os dons espirituais se manifestando, mas tem que seguir o amor para que os dons de Deus se manifestem. É seguir o amor. É seguir o fluir do amor. A ideia de seguir o amor nos fala que o amor pode ser como um rio, uma correnteza refrescante de amor e você segue essa correnteza, amém? E quando você faz isso e deseja os dons espirituais, eles se manifestam. Então Deus me deu uma palavra de conhecimento. Deus me mostrou uma praça de alimentação, chamado ABC aqui. E quando eu fui lá, aquele homem idoso reconheceu um homem que trabalhava ali, que disse o seguinte, tenho dó deste homem porque ele me disse que o seu filho o deixa sozinho muitas vezes e nós sempre damos comida para ele aqui. O seu filho traz aqui e o alimentamos. Ele nos conhece. Olha, eu não sabia disso, tem muitas praças de alimentação aqui nessa cidade. Em Singapura, eu não sabia que era aquele, mas o Senhor me deu a palavra do conhecimento, que veio para mim depois que eu obedeci a primeira direção. Deus não vai te dar mais se você não obedecer o primeiro. Quando você não faz o primeiro, não peça o último, não peça o próximo passo, se você ainda nem obedeceu o primeiro passo. Amém? Amém? Se o Senhor falar que você é sempre muito duro com a esposa, amém? Obedeça, porque se o Senhor falar isso é porque Ele te ama, amém? Ele quer te transformar em um cavaleiro, aleluia, amém? Aquele que tem a glória de Deus, e você deve obedecer, e depois que obedecer, você vai ser capaz de ser respeitado, não só vai ter o respeito da esposa, amém? Você vai acabar se sentindo uma pessoa que vive uma vida de forma digna, como uma certa vez, eu me lembro que eu dei ré no meu carro, e isso era um domingo. Eu tinha pregado em muitos cultos e eu estava muito cansado. Eu dei ré no estacionamento e eu arranhei um carro que estava atrás. E eu olhei e não havia nenhuma câmera ali. Eu olhei e não tinha ninguém por perto. Amém? A mente humana, a carne natural disse, uau, sabe? É melhor mudar o lugar de estacionamento e não falar nada, certo? Esses pensamentos passaram na minha cabeça. Tudo isso veio, sabe, de forma muito rápida. E então, o Espírito se levantou dentro de mim e o Senhor disse, isso pode ser um teste que eu permiti que você passe para ver o que você vai fazer quando ninguém está vendo. Quando não há nenhuma testemunha e nenhuma câmera. Você faz o que é certo? Só porque é certo? E porque você me ama?
E porque você tem uma natureza de príncipe, amém? Eu te chamei para ser digno de uma alta vocação. Você tem uma alta vocação, amém? E o que é esse estrago? Pague isso. Amém, eu vou trazer para você muito mais. Então eu decidi deixar um aviso no vidro daquele carro, e então a pessoa me ligou, e eu tive que pagar por aquilo. Aquilo me custou. Certo, eu paguei, mas eu me senti muito como príncipe. Eu me senti como alguém celestial, amém? E nada disso tem a ver com dinheiro. E nada se compara com esse sentimento. Saber que eu tenho uma consciência limpa, glória a Deus. Amém? Obedecendo ao Senhor. Amém? Andar em espírito é tão maravilhoso. Amém? E ensinamos santidade somente para os olhos humanos. E como a nossa denominação determina, como a nossa igreja aceita, não. Não, o Senhor quer que andemos de acordo com o Espírito, mesmo quando ninguém vê. Amém? Eu me lembro que certa vez estava em uma livraria, e na minha correria, e eu gosto de dar uma olhada no livro antes de comprá-lo, certo? Eu só fiz aquela leitura e eu digo que eu tenho este poder de fazer isso. Eu posso ler um livro e saber se realmente ele é bom, certo? Eu olhei este livro e não me interessou, coloquei de volta. Mas eu coloquei de volta muito rápido e então as páginas se dobraram. Agora, a qualidade daquele livro caiu. Então eu tirei o livro e eu percebi que eu não podia ir só deixar, sabe, aquele livro ali. Ninguém viu nada, mas eu fiz com que aquele livro perdesse o seu valor. Amém? Ninguém ia querer comprar aquele livro. E eu senti o Espírito Santo dizer, compre. Quando eu comprei, eu senti como um príncipe, eu pude sair dali aliviado, amém? Em algum lugar na minha casa o livro está lá, para me fazer lembrar que eu não comprometi a minha integridade. Amém? Glória a Deus. Eu não estou falando nada disso para me exaltar, ok? Eu só estou falando que a nossa santidade não pode ser algo só para agradar a denominação, ou agradar os líderes, ou agradar a igreja. Tem que ser algo real, algo verdadeiro do Senhor. E essa direção do Senhor não é só para excelência moral, mas também para poder. Como eu já falei, se você seguir o Espírito, os dons do Espírito vão fluir. Amém? E o Senhor conhece todas as armadilhas do inimigo. Amém? Não tem nenhuma armadilha que o diabo colocou para você que o Senhor não conhece. Por isso escute aquilo que está escrito em Isaías. O Senhor disse, eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Eu amo isso, mais uma vez. Eu sou o Senhor teu Deus que te ensina o que é útil. O quê? Ensina o quê? O que é útil. Quantos querem isso? Amém? E te guia pelo caminho em que deves andar. Amém? E o Senhor nos ensina o que é útil, nos guiando no caminho que devemos andar. Olha, é muito precioso seguir o Senhor. Foi o segredo de Caleb. Com 85 anos ele disse, eu sou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou para espiar a terra. Eu estou forte ainda com 85 anos. Por quê? Mais do que uma vez aparece essa frase. Porque eu perseverei em seguir ao Senhor. Até o Senhor disse, porque ele perseverou em seguir a mim. Como seguir o Senhor hoje? Naquela época, Adão e Eva, como eles seguiam ao Senhor, a Bíblia diz na virada do dia, no ruach, no sopro do vento, o Espírito Santo, o Senhor ia e andava com eles no jardim. Lembra disso? Depois, na época de Abraão, Deus disse a ele, eu sou o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença. Certo? Anda na minha presença. Ou seja, anda como se estivesse na minha presença. Amém? Consciente da minha presença. E também do meu amor. E do meu cuidado por você. Anda na minha presença e ser perfeito. Deus falou para ele. E a Bíblia também diz que Enoque andou com Deus. E já não era mais. Porque Deus o trasladara. Olha, Enoque foi trasladado, ele foi arrebatado, ele não viu a morte. Em hebraico diz que sem fé é impossível agradar a Deus, mas o verso anterior diz, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Mas antes de ser trasladado, olha o testemunho dele. Ele agradou a Deus. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. Enoque foi arrebatado. O arrebatamento aconteceu no Antigo Testamento. E teve outros também. Como Elias foi arrebatado sem ver a morte, Enoque também foi para não ver a morte. E muito em breve Jesus vai voltar e seremos levados sem ver a morte. A Bíblia diz, num piscar de olhos, os nossos corpos serão transformados em corpos incorruptíveis. Você não vai mais envelhecer, você não vai ter nenhuma doença no seu corpo e não vai morrer nunca mais, amém? E vai ser bonito para sempre, aleluia, obrigado Senhor Jesus.
Amém? Escute, o arrebatamento está no Antigo Testamento. Aconteceu com esses homens que eu falei agora, Enoque, Elias, aleluia. E vai acontecer com a igreja também quando Jesus voltar, que vai acontecer muito em breve. Aleluia. Eu oro, amigo, para que você siga o Espírito. Ande no Espírito e não se preocupe com este vício. Eu estou com medo com o desejo da carne. Algo que acontece muito rápido e eu vejo que antes mesmo de ter a oportunidade de resistir, aquilo já me pegou. Não, amigo, você está focado no pecado. Está focado na escravidão. Está focado nas trevas, mas foque na luz. Coloque o foco em Jesus, amém? Ande no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Isso vai acontecer de forma sobrenatural, amém? Se você andar em Espírito, aleluia, você vai ver que essas coisas que são folhas secas vão cair sem você colocar o foco nelas. Se você permitir que este rio de vida flua no seu interior trazendo a vida de Deus. Aleluia, obrigado Jesus, obrigado Jesus. Uma grande barreira que as pessoas enfrentam quando tentam seguir o Espírito é o fato de que sentem culpa na consciência sempre. Esta é a grande barreira, a barreira número 1 é uma consciência culpada. E a Bíblia diz que Jesus já resolveu isso. Em Hebreus 10 diz, tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano, pode aperfeiçoar o que a ele se chegam. Aperfeiçoar o quê? O capítulo anterior diz aperfeiçoar a consciência. Olha, nós não somos perfeitos e nunca seremos no nosso comportamento, enquanto estamos aqui, certo? Mas podemos ter uma consciência perfeita. O que é uma consciência perfeita? Isso é não ter pecado na consciência. Amém? O sacrifício perfeito já removeu todo o pecado da nossa vida. E aqui em Hebreus 10 diz que a lei, tendo a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. De outra maneira teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez, e a palavra uma vez é a palavra rapax, quer dizer de uma vez para sempre, os ministrantes nunca mais teriam a consciência, escute isso, de pecado. Nunca mais teriam o quê? Consciência de pecado. Escute isso, não teriam mais consciência de pecados. O que nos livra da consciência de pecados? Diz assim no verso 14, com uma só oblação, aperfeiçoou para sempre. Quanto tempo? Para sempre. Os que são santificados. E olha isso, e também o Espírito Santo nulo testifica. É uma área que muitas pessoas não entendem o Espírito Santo e dizem que ele só convence do pecado, convence do pecado, convence do pecado. Ele pode te convencer do pecado, sim. Mas o foco principal é como Paulo disse. Eu tenho essa tristeza no meu coração pelo meu povo de Israel. E eu falo a verdade em Cristo e não minto. A minha consciência testifica com o Espírito Santo. Não é algo negativo. Eu não minto. Minha consciência testifica com o Espírito Santo. É positivo. O Espírito Santo testifica com Paulo dizendo que ele não está mentindo. Ele não mentiu. Aqui é a mesma coisa. O Espírito Santo nulo testifica. Porque depois de haver dito, esta é a aliança, que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos, acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Esta é a parte. E onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Olha, perceba, o Espírito Santo testifica, porque depois de haver dito que tudo isto que ele fez por nós, ele acrescenta os seus pecados e iniquidades, eu jamais me lembrarei. Esse é o testemunho. É o testemunho e é tudo o que faz a nova aliança funcionar. A nova aliança é assim, Deus diz, esta aliança não é como a antiga aliança que eu fiz com eles quando os tirei da terra do Egito? Amém? Porque quebraram aquela? E não imputei isso a eles, mas é uma nova aliança, uma aliança infalível. Deus disse, escreverei as minhas leis em seus corações e entendimentos, escreverei em seus corações, e olha, esta é a primeira cláusula, certo? Vão conhecer a minha vontade. Amém? E Deus disse, eu serei seu Deus, e não ensinará alguém a seu irmão dizendo, conheça o Senhor? Porque todos me conhecerão intuitivamente, me conhecerão no interior. Do menor, me alegro que começou com o menor. Isso me dá esperança. Amém? Do menor ao maior e não do maior ao menor. Todos me conhecerão, Deus disse. Por quê? Como Deus coloca suas leis nos nossos corações, como conhecer a sua vontade?
Amém? Nos nossos entendimentos. Como conhecer a Deus pessoalmente? Amém? Deus disse, serei o seu Deus. A terceira cláusula, serei seu Deus e eles serão meu povo. Ah, eu amo isso, amo isso, amo isso. Primeiro, colocarei as minhas leis no seu coração. Segundo, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Quando diz eu serei o seu Deus, fala de algo milagroso, algo sobrenatural. Se você está no meio de uma pandemia e eu sou o seu Deus, o que é isso? Eu te protegerei, eu te guardarei, eu farei você vencer no meio da fome. Amém? Se você está doente, Deus diz, eu serei o seu Deus. O que é isso? Eu vou te curar. Eu sou o Deus que cura. Amém? Se falta algo e Deus diz, eu serei seu Deus e você será o meu povo. O que é isso? Eu serei o El Shaddai. Eu vou prover para você e você vai ser um povo abençoado. Amém? Te dá a ideia de milagres. Amém? Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E diz, e não ensinarão um ao outro. Conheça o Senhor, porque todos me conhecerão. Do menor ao maior, e eu me alegro com isso. Do menor ao maior. Amém? Isso me dá esperança. Do menor ao maior e não do maior ao menor. Por que Deus pode fazer essas três coisas na nova aliança? A última delas faz tudo acontecer. Pois, quer dizer o quê? Por quê? Por quê? Serei misericordioso para com as suas iniquidades e de seus pecados não me lembrarei mais. Olha, na aliança da lei diz, não me esquecerei dos seus pecados, Deus disse. Visitarei os vossos pecados até a terceira e quarta gerações. Uau! Mas aqui diz, de seus pecados não me lembrarei mais. O que aconteceu? A cruz aconteceu, meu amigo. A cruz aconteceu. Jesus morreu na cruz por você e eu. Ele carregou a maldição do pecado. Amém? E se tornou pecado, aquele que não conheceu o pecado, para que sejamos feitos a justiça de Deus nele. E Deus se lembrou dos nossos pecados? Quando? Lá na cruz. E Deus colocou todos eles sobre Jesus, e Jesus morreu pelo peso disso. Amém? Ele pagou o preço por isso. Ele foi julgado por isso, no meu lugar, no seu lugar, glória a Deus. E agora Deus é fiel ao que ele fez, e Deus não pode lembrar mais dos nossos pecados. Lembrar quer dizer ficar pensando neles e colocar eles como centro do seu pensamento. Ele não lida com você baseado nos pecados. Aleluia! Amém! Ele não lida com você baseado no pecado, mas de acordo com seu filho. E como seu filho é digno de todas as bênçãos, a Bíblia diz, você é digno, porque você está no filho. O filho recebeu o que você merecia na cruz, para que você receba tudo o que ele merece. Amém? Ele tomou o que você merecia, e você recebe o que ele merece. Aleluia! Glória ao nome de Jesus! Essa é a aliança que o Espírito Santo falou. E esta é a área em que muitas pessoas estão errando. Eles até desejam que o Senhor os guie, mas têm culpa na consciência. A Bíblia diz que você deve conhecer essa nova aliança. Acima de tudo, dos seus pecados Deus não se lembra mais. Por quê? Por causa da cruz. Porque o sangue de Jesus foi derramado, onde a remissão dos pecados não precisa ter mais sacrifício pelo pecado. Quando isso fica claro, o caminho se abre para que o Espírito de Deus te guie. Amém? Sem empecilho. Amém? Os empecilhos estão conosco. Pensamento errado e crença errada. Amém? Espero que isso tenha te abençoado. E em nome de Jesus, eu sei que de hoje em diante você vai andar em espírito. Não é difícil, não é só para poucos. Não é só para o pastor Mark e os pastores da New Creation. Amém? É para você. É para você. Você pode andar no espírito, em como você educa os seus filhos, e também no seu casamento, na área de vida profissional, o seu trabalho ou a sua empresa. E se você for guiado pelo Espírito, o resultado vai ser Deus te ensinando o que é útil. Por isso, amém, e vai te guiar pelo caminho em que deves andar. E todos os caminhos do Senhor são veredas de paz e prazer. Amém. Obrigado, Senhor Jesus. Amigo, eu quero orar por você agora. Se você está passando por lutas, amém, com depressão, eu vejo muitas pessoas que estão tendo dificuldade para dormir. Você não tem dormido bem. E alguns de vocês nem conseguem dormir sem acordar muitas vezes durante a noite. Eu quero orar por você agora, em nome de Jesus, Pai. Eu oro em nome de Jesus, Pai. Libera essa pessoa, Senhor, para que possa dormir aquele sono que a Tua palavra diz, Senhor. Ele dá aos seus amados o sono. Ó, o Senhor que não dorme nem dormita.
Conceda esse tipo de sono, Senhor, para o teu povo, Senhor, para quem sofre de insônia. E eu ordeno em nome de Jesus que este inimigo que está perturbando o seu sono, cesse de perturbar o seu sono em nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom, paz. Shalom, paz. Shalom, paz para você, meu amigo, que a partir dessa noite você possa dormir bem, em nome de Jesus. Mas não volte para aquele caminho das obras da carne que atrapalham o seu sono. Amém? Vigie aquilo que você assiste antes de dormir. Coloque o seu foco na palavra de Deus antes de dormir. Amém. Glória a Deus. Se você tem algum livro para ler, leia um pouco antes de dormir, ok? Glória ao nome de Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Glória ao nome de Jesus. Tem uma criança que foi diagnosticada com câncer. E olha, isso é muito triste para os pais. Mas Deus está acabando com este câncer agora em nome de Jesus. Esse câncer morre em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro que saia desta criança e que seja lançado no mar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, 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 aleluia. Pai, cura essa criança em nome de Jesus e tira dessa família, Senhor, todo trauma, todo medo e preocupação, Senhor, e que a tua shalom paz venha sobre toda a família, sobre essa criança e sobre toda essa família. Obrigado, Deus Pai, no maravilhoso nome de Jesus. Amém. Eu vejo muitas pessoas que estão preocupadas com as suas memórias, estão se esquecendo das coisas e agora mesmo, em nome de Jesus, não fique com medo, que todo medo saia. Em nome de Jesus. Agora confesse com a sua boca: eu tenho a mente de Cristo. Diga: eu tenho a mente de Cristo. A mente de Cristo nunca esquece, meu amigo. Amém? Então agora mesmo, em nome de Jesus, receba a mente de Cristo. Amém. Essa linda mente de Cristo, cheia de compaixão, uma mente que pensa na glória de Deus. Amém. Uma mente que funciona muito bem. Aleluia. Você vai viver muitos anos com a mente forte, que tem paz e postura e shalom. Aleluia. Seja qual for o problema que você tem, coloque a mão agora no lugar. Pai, em nome de Jesus, cura agora mesmo. Em nome do Senhor. Obrigado, Senhor. Faça o que você não podia fazer. Se não podia mexer o seu braço, mexa o seu braço. Se era o pescoço, mexa agora. Se era uns quadris, mexa agora. Amém. Você tem um problema no seu corpo e quando você apertava, sentia dor. Aperta agora em nome de Jesus. Faça algo e deixe o Espírito Santo testificar com cura, sinais, prodígios e maravilhas. Amém. Em nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Amém. Aleluia. Se você não aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, faça essa oração comigo agora e diga: Deus Pai, diga de coração: Deus Pai, eu te agradeço por teu amor por mim. Te agradeço, Pai, porque não poupaste o teu filho, mas o entregaste por mim. E te agradeço porque Cristo morreu na cruz por mim, que sou um pecador. E Cristo morreu por pecadores. Me qualifico. Obrigado, Deus Pai, e tudo que Jesus fez por mim. Eu recebo agora em nome de Jesus. Eu recebo o perdão dos pecados. Eu confesso: Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. E te agradeço, Pai, porque sou para sempre justificado e sou para sempre justo. E os meus pecados foram eternamente perdoados. Isso já aconteceu, para sempre. Obrigado, Deus Pai. Agora enche-me, Pai. Enche-me com o Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo te peço. Obrigado, Pai. Amém, amém, amém. Amigo, se você fez essa oração, você é um filho de Deus. A Bíblia diz: todas as coisas da sua vida dentro de você, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Bem-vindo à família de Deus, amém? E de agora em diante, aprenda a ser guiado pelo Espírito, obedecendo a cada direção do Espírito. Lembre-se disso. Se você não tem certeza, você pode falar com alguém que também é crente e que também anda em Espírito. Talvez você tenha que perguntar para sua esposa ou os seus amigos que são crentes e diga: eu estou pensando em fazer isso com a minha vida, essa mudança na minha vida. O que você acha? O que você ouve do Espírito? E todos que estão no Espírito vão ser capazes de fluir juntos, amém? Se você obedecer, mas obedeça. Qualquer direção, por menor que seja, obedeça. Não vai violar a palavra de Deus. Nunca vai te falar para deixar sua esposa por outra mulher. Não vai te falar, sabe, para machucar alguém. O Espírito sempre te guia em caminhos de paz, amém? Os caminhos que vão trazer a glória verdadeira e alegria ao coração de Deus. Amém?
Ele nunca vai te levar para caminhos que são impuros ou caminhos de injustiça, amém? Não se preocupe com isso. Se você andar em espírito, você não vai cumprir as concupiscências da carne, amém? Fique em pé se puder. Tenho tanta saudade de vocês. Eu espero que o mais rápido possível eu vou pregar para vocês com a casa cheia aqui, como antigamente, porque eu amo olhar nos seus olhos, eu amo conversar com vocês, eu amo tudo isso e tenho saudade, mas eu creio que em breve vamos estar juntos de novo, amém? E o Senhor vai fazer isso acontecer. Glória a Deus. E já está chegando. Amém? Enquanto isso, olhe para cima. A redenção do nosso corpo se aproxima. Aleluia, o mesmo corpo que eu já te falei, um corpo que vai ser como o corpo glorificado de Jesus, está quase chegando. Amém? Tão perto eu sinto que o arrebatamento pode acontecer agora. Amém. Glória ao nome de Jesus. Levante suas mãos. Se puder, que nesta semana o Senhor te abençoe com a sua família e que o Senhor te guarde, te preserve e te proteja com os seus amados do vírus Covid-19, de toda doença, de todo mal, perigo, acidente e de todo poder do maligno. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te conceda favor. Que a sua luz, a luz da sua glória, brilhe sobre ti no meio dessas trevas nessa semana. Essa luz será vista por outras pessoas. Eles vão ver a glória do Senhor na sua vida. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e sua família e conceda a você e aos seus sua maravilhosa Shalom, paz. Em nome de Jesus. Até a próxima. If you have just prayed the prayer to receive Jesus Christ as your Lord and Savior, we want to welcome you to a new life filled with the goodness and abundant grace of Jesus. To help you begin this journey, we would like to bless you with an ebook titled The One Thing, 31-Day Devotional by Pastor Joseph Prince. Receive daily bite-sized inspirations of the favor, healing, and provision that God has for you. Simply log on to josephprince.org/salvation and download your free copy today. Get ready to experience the amazing love of God. Get your copy of Tongues, our God-given gift 2-CD audio series, as a thank you for your gift of any amount to the ministry today. In this powerful series by Joseph Prince, learn about the benefits of this grace gift that will cause you to experience God's healing, protection, and practical supply in every area of your life. The Lord gave us the gift of tongues. It's a grace gift. It's a gift whereby you can live your life and still pray effortlessly. The more you pray in tongues, you'll be on the right frequency, and you're strengthening your spirit to know what God is leading you in. And for a gift of $75 or more to the ministry, you will get the Language of Heaven package that includes a 3-DVD album and a booklet on praying in the Spirit. Want to live stronger, healthier, and wiser? Through this God-given gift of His heavenly language, experience how the Holy Spirit helps you pray perfect prayers and see God's wholeness, wisdom, and perfect peace manifest in your life. Don't miss this limited time offer. Request your copy at josephprince.org or call us at 1-877-901-4300 today. Joseph Prince Ministries is a Section 501c3 nonprofit organization, and your gift is tax deductible for the amount that exceeds any fair market value of the materials you receive from us.